E gostaríamos de convidar agora o Dr. José Osmar com o seguinte tema: a defesa do policial militar em processo, crime decorrente de auto de resistência. Boa tarde a todos. Posso formular o script, mas não a gente fala. Clóvis pediu para falar sobre a defesa de policial militar em processo criminal decorrente de intervenção policial com resultado de morte. E ouvindo atentamente a senhora Elizabeth aqui, além da família, esquecem que o policial militar ou um policial envolvido em uma atividade de tensão é um ser humano que tem uma vida, tem medo de morrer, tem medo de se lesionar, tem medo de deixar um filho e uma esposa em casa. Então, muito se esquece no momento do julgamento de que o policial, naquele momento de tensão, é um ser humano. Pode passar. O Código, com o pacote anticrime, tanto o Código de Processo Penal Militar no 16A, o Código de Processo Penal Comum no 14A, passou a impor a obrigatoriedade do contraditório e da ampla defesa nos inquéritos policiais que resultavam de atuação de policial militar em auto de resistência. O Código de Processo Penal Militar fala-se de tudo será lavrado no auto de resistência. E aí, em certas pautas, passou a se dizer que esse nome auto de resistência era a carta branca para o policial matar no exercício da profissão. Aí se mudou, passou a se chamar de intervenção policial com resultado morte. Em alguns estados fala morte decorrente de intervenção policial. Seja como for, em 2019 nós evoluímos e passamos a ter o contraditório e a ampla defesa do inquérito. Quando a gente fala em contraditório e ampla defesa do inquérito de sala de aula, é louca. Sempre tem alguém para levantar. Não, mas não se tem contraditório e ampla defesa do inquérito. Nesse caso em específico, de intervenção policial com resultado morte, a norma impõe o direito ao policial do contraditório e da ampla defesa. Ele tem que ser notificado para apresentar a defesa. Se ele não apresentar a defesa dentro do prazo, a instituição precisa indicar algo. A Polícia Militar do Estado da Bahia tem um convênio com a Defensoria Pública. Infelizmente, ainda tem algumas leis que não são feitas para vingar, e essa é uma delas. A gente tem dificuldade, a gente junta a petição, a gente informa, a gente dá o dado, e às vezes existe algum ato da investigação que a gente fica sabendo, e por a gente ficar sabendo, a gente vai lá. Mas as instituições que estão investigando são reticentes em notificar a defesa para participar do ato, certo? Então, esse é o primeiro problema que nós temos. Eu fiz um levantamento, são 14 anos de advocacia, e desde quando eu entrei e saí da faculdade, sempre foi voltada à defesa dos militares de modo em geral, os armadas, PM. E eu levantei alguns dados, tive dificuldade de conseguir os dados de policiais denunciados no Tribunal do Júri, aqui junto ao Tribunal de Justiça. Eu tentei buscar esse dado. Por que eu tentei buscar esse dado? No mestrado, certa feita, conversando com um colega, ele falou de que a polícia militar na Bahia era a polícia mais letal. Aí eu falei, com base em que dados você está me trazendo isso? A base da segurança e tal, e a pesquisa dele era justamente de morte decorrente de morte violenta. Aí eu falei, sim, mas dessa morte violenta, você está pegando esse dado da onde? Ele, é dado
mas você pode me afirmar que todas essas mortes violentas foram decorrentes de policial em confronto? Não. Ainda que fosse, você tem um dado, primeiro, de quantos policiais foram pronunciados, de quantos policiais foram denunciados, mas na primeira fase foram ou pronunciados ou absolvidos sumariamente. Você tem os dados dos policiais que foram pronunciados. Quantos foram absolvidos pelo tribunal do júri? Ah, não. Então como é que você pode me dizer que a polícia mais mata somente por causa de um primeiro momento? Esse é um dos problemas que nós temos. E aí é esse a grande questão de se chegar até o jogo. Se abre a televisão, a notícia que a imprensa passa é: após a atividade policial, fulano e tal morreu. Após a atividade policial, fulano e tal morreu. Por que a polícia militar ali precisou estar? Porque a demanda de segurança pública assim requeriu. E é como se os policiais militares fossem loucos, chegassem de forma gratuita e aleatória atirando na comunidade. Quem, em sã consciência, chegaria com a comunidade de forma gratuita e aleatória, disparando, correndo risco de ir para júri, correndo risco de responder pai, correndo risco de ser excluído da corporação? Mas é assim que a mídia noticia. A polícia militar chegou na comunidade atirando. E assim, se você pega as denúncias do MP contra policiais militares, o elemento narrativo da denúncia é repetido. A denúncia sempre vem falando: alegação de uso excessivo da força, versões dos PMs são contestadas por testemunhas locais, disparo em número elevado, vítimas jovens desarmadas segundo a acusação, fraude processual. Hoje o policial militar não responde mais só por homicídio qualificado, por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Também tem um crime de fraude processual de acordo com o MP. Alegações de execução. Eles estão aqui no júri, né? Então não é defesa. O Ministério Público disse que foi execução. E aí, a defesa de policial militar precisa fazer valer o artigo 14A. É comum existir a reprodução simulada. Eu lembro, certa feita, que eu tive uma situação de uma guarnição que chegou até mim e falou o seguinte: ele me explicava, eu não entendia, ele me explicava o seguinte: eu falei, meu filho, você está aqui sentado comigo, de você ser defensor, você está me explicando, eu não estou entendendo. Imagine o juiz e o promotor. E aí a importância do advogado ir até o local e tomar conhecimento dos fatos. Chegando lá, foi um caso em que um resistente, apesar do Ministério Público chamar de vítima e policiais militares de acusado, mas não a vítima, é resistente. Apesar do resistente estar com 11 ou 12 tiros, salvo engano, tinha um tiro a curta distância e tinha um tiro no pescoço. Quem ouve isso, executou. O Ministério Público está certo, uso excessivo, e foi uma execução. E aí eu fui ao local e minha ida ao local esclareceu toda a situação. Era um conjugado de casas, era bastante em vielas. A polícia militar chegou, o resistente atirou.
E aí se desconsidera muita coisa como o policial militar é um ser humano que está ali querendo preservar a vida dele. Então, se desconsiderou isso, aí na hora eu consegui, tirei foto da parede que tinha o tiro do resistente, tirei foto do entorno, todo pichado de facção. E aí na hora que o policial militar foi dar a versão dele, ficou mais claro para o promotor entender os fatos. Isso era um fato tranquilo, o resistente tinha mais da passagem pela polícia. Então, quando o policial militar foi explicando, ele foi mostrando a foto: ó, nós chegamos aqui, a rua era essa, nós entramos aqui, estava nessa casa, nós recuamos daqui para cá, nós entramos, viramos no beco. Tem um vídeo na internet que o policial militar com a arma podreada, ele saca a arma e dá 3 tiros em menos de 1 segundo. Em menos de 1 segundo. Imagine 3 policiais militares defendendo a sua vida. Você vai me dizer que 11 tiros é excesso? Tem como? Então, o excesso desconsidera o fato do policial militar ser um ser humano que também tem medo de morrer. O próprio Código Penal Militar, artigo 45, se não me engano, 46 por ali, fala do excesso excusável, que vai excluir a culpabilidade por inelegibilidade de conduta diversa, que fala lá em seu parágrafo único que o excesso não será punível quando da perturbação do ânimo e sentido. E vocês concordam comigo que você, no meio do tiroteio, está com os ânimos à flor da pele? É ou não é? Dispara em número elevado, se desconsidera a quantidade de policiais militares atirando. Vítima jovem desarmada, segundo a acusação. Ora, ser jovem não quer dizer que não faz parte do mundo do crime. Isso não é sinônimo de inocente, certo? Jovens desarmados, segundo a acusação. O promotor lá estava? Não. O promotor chega nessa narrativa através de quem? Testemunhas locais. A testemunha local tem mais medo de praticar falso testemunho ou de contrariar a determinação da facção criminosa? Eu não tenho a menor sombra de dúvida, ele prefere responder 10 processos de falso testemunho a contrariar a determinação da facção. É evidente que ele vai chegar lá dizendo que a facção mandou ele dizer, e o discurso é sempre o mesmo. Era um rapaz querido na comunidade, era um trabalhador, a polícia chegou atirando sem quê nem pra quê, como eles sempre fazem aqui na comunidade, e matou. Aí teria que haver no mínimo incidente de insanidade na guarnição para saber se eles são malucos. Está assistindo muito filme de faroeste, no mínimo. Então, as versões da PM são contestadas por testemunhas locais. Quem são essas testemunhas? Pessoas oprimidas pelo tráfico, certo? Vítima jovem desarmada, a gente está vendo aí, cada dia que passa sendo recrutado mais cedo. E aqui tem um problema. Quando esses resistentes não têm passagem pela polícia. Quando esse resistente não tem passagem, a gente tem um problema. Sabe por quê? Porque a gente precisa dessas testemunhas locais para conseguir extrair que esses meninos não eram meninos bons, eram traficantes. Eu tive um caso aqui também, é que nós não conseguimos, não teve quem filmasse, mas teve a troca de tiro entre a guarnição. O inocente veio a óbito. Infelizmente, o tiro não ficou alojado, porque se o tiro tivesse ficado alojado, nós teríamos a certeza de quem foi o tiro. A população catou a cápsula da munição do traficante e só apresentou depois, quando o papel
Policial militar é um ser humano. Você não consegue discutir isso só com o direito. Tem toda uma reação fisiológica daquele ser humano no momento do conflito. Ele tem a adrenalina, ele tem a reação de escapar, de fugir, de se defender. Então, quem somos nós para julgar um policial militar que deu 10, 15, 12 tiros? Muitas das vezes ele faz isso sem nem perceber a quantidade de tiro que ele deu. Então, a gente precisa do estudo da psicologia para explicar reações do policial militar no momento do confronto. E aí, a questão da palestra aqui proposta: a defesa do policial militar em algo de resistência. É imprescindível o conhecimento de prova pericial. Você precisa entender a linguagem do laudo pericial de local de crime. Você precisa entender a linguagem da balística. Você precisa entender a linguagem do laudo do médico legista. Então, o médico tem lá no laudo pericial a trajetória de cima para baixo. Não quer dizer efetivamente. Então, o perito, ele não consegue afirmar qual a posição que o corpo estava no momento que ele foi alvejado. Ele só consegue afirmar o trajeto que o corpo, que o projétil percorreu dentro do corpo. Ele pega aquela varetinha lá, bota no buraco e coloca. Então, pela varetinha ele consegue dizer o trajeto que o projétil percorreu dentro do corpo. Mas ele não consegue afirmar a posição que o resistente estava no momento em que ele foi alvejado. Porque se assim ele conseguisse, ele não seria perito, ele seria testemunha. Então não é incomum o professor Teres falou aqui antes de mim que júri é o discurso. E é esse o problema de se chegar no plenário do júri e você não estar atento ao que diz o laudo, porque muitas das vezes eles trocam. Olha, o laudo pericial falou que o tiro foi de cima para baixo. O laudo pericial não fala isso. Não é isso que o laudo pericial fala. O laudo pericial fala o trajeto do projétil dentro do corpo, mas o laudo não diz a posição em que o resistente estava. Então, prova, o estudo do laudo pericial é imprescindível para a realização da defesa do policial militar. É comum que em intervenção policial com resultado morte se realize a reprodução simulada. E o defensor não pode chegar e dizer: você vai utilizar o seu direito a não autoincriminação e não vai participar. Não! Muitas das vezes a reprodução simulada corrobora a versão apresentada pelo policial e contradiz a versão apresentada pela testemunha. Então é importantíssimo o policial, é importantíssimo a defesa do policial na investigação, estar presente na realização da reprodução simulada. Tive um caso aqui, repercussão, em que a testemunha narrou que viu os policiais passarem para prestar o socorro e tal. Só que aí eu estava lá na reprodução simulada, e aí a perita começou a perguntar:
confirmar, mas ela disse: é improvável que a testemunha tenha visto o que ela disse que viu, porque ela estava a X distância, no local onde ela estava tinha diversos objetos obstruindo e por aí vai. Então é importantíssimo a defesa estar presente na reprodução simulada. Por um outro ponto, você consegue tirar certas fotos de coisa que pode lhe ajudar caso você vá ao tribunal do júri. Porque você consegue tirar foto dos muros pichados, consegue tirar foto da linguagem da facção e por aí vai. Então, a prova pericial é importantíssima. Tem que tomar cuidado com o argumento do excesso. Outro argumento que utiliza no laudo pericial é: apesar da versão da guarnição de que houve confronto, o exame de pólvora combusta deu negativo. Só que o promotor, na sua denúncia, ele suprime o parágrafo seguinte: esse laudo não é suficiente para afirmar categoricamente se estava ou não, por um fato muito simples. O exame de pólvora combusta só consegue atestar alguma coisa na mão até 6 horas. Depois de 6 horas, não vem nada, ele não vê nada na mão de quem atirou. E se você tiver manuseio do corpo, manuseio da pessoa, é pior ainda. Então, teve através de tiro, prestou socorro, chegou no hospital, tira da viatura, bota na máquina leva, vê que está morto, leva lá para dentro, para depois o rapaz pega, leva para o DPT. Isso já passou 6 horas, ó, não vai dar nunca o exame de pólvora combusta na mão. E aqui vai lá levantar a plaquinha de ter esgotada. Eu não dou entrevista. Eu não dou entrevista. Eu tive aqui 2 casos que cada parcela da Comissão Record deve aqui em Salvador. Um deu uma repercussão enorme, fecharam rua. O tiro que alvejou foi o tiro do policial, mas aí a importância da defesa recolher. Uma das coisas que o promotor usou para pedir, não teve nem denúncia. Uma das coisas que o promotor usou para pedir o arquivamento foi umas fotos que eu juntei da localidade onde aconteceu o confronto. Um inocente, supostamente inocente, morreu, mas ele estava no local errado, na hora errada. E quando a polícia chegou, a facção trocou tiro com a polícia e ele estava no meio do fogo cruzado. Foi um caso legítimo, a defesa com erro na execução. Foi isso que o promotor pediu. E por aí ele ter juntado com bastante coisa e ter demonstrado que o local dele ficava ao lado de uma pequena da boca de fogo e que quando a polícia chegou, a troca de tiro começou, foi uma das coisas que levou à convicção. E por que eu não dou entrevista? Antigamente eu dizia o seguinte: se eu der uma entrevista, eu só dou entrevista ao vivo, mas eu aprendi que nem ao vivo eu tenho que dar. Por quê? Porque a narrativa da imprensa é sempre contra o policial militar. A narrativa da imprensa sempre vai pegar 30 pessoas da comunidade que vai falar que o policial militar chegou lá de forma arbitrária, quando na verdade ela está com a narrativa testemunhal determinada pela facção da localidade, que ela não vai contrariar nunca, e a imprensa vai dizer: olha, vocês policiais militares estão dizendo isso, mas não é isso que a testemunha está falando. As testemunhas estão dizendo que ele era um rapaz trabalhador. Quando o cara tem farta passagem pela polícia, fica mais fácil. Agora, quando o cara não tem passagem nenhuma, aí fica mais complicado. E aí, só no processo, sabendo fazer as perguntas corretas, nós tentamos ao máximo extrair da testemunha de que aquele resistente tinha passagem. E eu não dou entrevista pelo seguinte motivo, justamente. Primeiro, se você tem uma entrevista
E nem comigo ele falou, nem para eu dar nota por causa disso. E eu dizia, não, eu dou ao vivo. Se eu falar, eu só falo ao vivo, porque ao vivo ninguém vai conseguir, eu vou falar o que eu quero. Só que você vai falar ao vivo, eles vão subir sua matéria ao vivo, que não vai ter jeito, mas eles vão cortar e nossa memória é curto prazo. Ele vai passar no Jornal da Noite, no Jornal do Meio-Dia, no Jornal da Manhã, no outro dia, o corte que a eles se interessarem da entrevista ao vivo. Então, meu tempo já está esgotado. Esse é o Instagram, que é o Armário Advogado. Você vai ver lá um pouco da defesa de policial militar. E a defesa no inquérito tem que fazer valer o 14A. É importantíssimo você estar presente, é importantíssimo você colher o máximo de informação do local e juntar já no inquérito para que o promotor tenha ciência e pense duas vezes antes de oferecer denúncia. Porque é o policial militar que está lá na ponta no momento da atenção. O promotor, para denunciar do gabinete, ele não consegue perceber, não consegue ter noção do que o policial militar viveu. Muito obrigado.